Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e O que a inteligente. gente observa ao longo da nossa vida é que quando a gente está feliz e contente, há uma tendência, não é uma determinação, mas é uma tendência das coisas funcionarem a nosso favor. E quando a gente está muito chateado, irritado e estressado, há uma tendência das coisas funcionarem contra a gente, certo? Dentro do mundo do Ayurveda, da cultura védica e tal, a gente tem vários níveis de corpos. O primeiro deles é o nível que a gente consegue pegar assim e sentir ele denso, certo? Que é um corpo alimentado por comida. Coisa que a gente mastiga e é digerido no nosso estômago, num certo sentido. O segundo corpo é um corpo mais relacionado ao pulso daquilo que você consegue encostar, mas não consegue pegar, que é o nosso corpo prânico, que é o nosso corpo de respiração. Ele está muito relacionado à nossa vitalidade. O terceiro corpo é o corpo que você consegue sentir, mas você não consegue pegar, que é o corpo emocional, que é o corpo onde você sabe, você fica irritado, você fica ansioso, você fica triste, aquilo você sente, mas você não sabe muito bem onde é que aquilo está de uma maneira tão definida quanto a tua respiração você consegue. Já é um corpo mais sutil. O quarto corpo é o corpo do discernimento e o corpo do conhecimento, que é traduzido como intelecto, mas não é só isso. É um corpo de sabedoria. É um corpo onde, em um certo grau, está chamada a nossa intuição. É aquele conhecimento que não é só um conhecimento do tipo A mais B, mas é um conhecimento assim, minha vida eu acho que precisa ir por ali. Não é um corpo onde você tem uma sensação tão clara. Quando ele está claro é ótimo, mas normalmente esse corpo já é um corpo muito sutil e a gente não está tão afinado para perceber ele tão claramente. Mas tem técnicas para fazer com que esse corpo do discernimento fique mais evidente, mais palpável, em um certo sentido. Então esse você já não consegue nem sentir direito, mas você sabe que ele existe. E o quinto corpo é o corpo do... muito difícil traduzir essa palavra, mas é o corpo da bem-aventurança, é o corpo da vivência do divino. Você nesse corpo já não tem mais tanto corpo como uma coisa separada, você já é manifestação do divino. Você já se sente dentro do divino, qualquer coisa assim. Que eu chamo o momento do show de rock, que você tipo tá lá e aí de repente tudo some, o tempo, a noção de tempo some, a noção de espaço some, a noção de você some. Só fica uma sensação de bem-estar e plenitude, que a gente chama de corpo da plenitude, seria um bom nome para isso. E aí a ideia é o seguinte, o primeiro e o segundo corpos têm mais ou menos uma forma meio que definida, no sentido parecido. O segundo corpo é uma camada, assim, tá? E não tem mais ou menos a distância que a tua respiração consegue chegar. Depois disso, esses corpos começam a ficar como formato de ovo. É uma bolha onde você, a princípio, anda dentro dela e ela alimenta o corpo que está dentro. É tipo babusca, sabe? Aquelas coisas que Aquela tem boneca. uma boneca dentro da outra boneca, dentro da outra boneca. A ideia é mais ou menos essa. Só que a babusca de fora ela vai perdendo forma em relação à babusca de dentro. Porque, de fato, o divino é um só. Então, num nível mais sutil, não existe tanto essa diferenciação. Num nível mais denso, essa diferenciação ela é mais fácil de ser percebida e ser acreditada. Mas, no fundo, ela vem de uma mesma essência. Então, dentro da cultura védica, ainda que o divino seja um só, as manifestações do divino são infinitas, certo? Bom, aí como é que essa história funciona? O nosso corpo 3, que já não tem uma clareza de forma tão próxima ao nosso corpo físico, ele já é uma bolha mais, ele é um imenso campo de modulação de frequências. E a cada instante, aqui, ali e lá, com as pessoas que a gente está, nos lugares onde a gente está e nos trânsitos planetários que a gente está, algumas influências estão mais chocando o nosso sistema, outras não. Ok? Bom, aí como é que essa banda toca? É mais ou menos assim. O nosso corpo 2, que é o nosso corpo prânico, ele é
uma cerca elétrica, em um certo sentido. Ele mantém o nosso corpo físico protegido de influências que vão tentar destruir ele. Por exemplo, você está andando na rua, aí você tem a sensação de que aquele carro vai bater, que uma pessoa vai tropeçar, ou que alguém vai assaltar, qualquer coisa, tá? Essa sensação vem, e muitas vezes elas vêm antes de uma coisa acontecer. Aí você fala, porra, mas eu tinha percebido que isso ia acontecer, por que eu não tomei isso? Eu não acreditei nisso. Porque você não está tão afinado com o teu corpo prânico. Essas coisas, elas são mais potenciais do que determinísticas. O universo ele manifesta ao mesmo tempo, aqui agora, 50 possibilidades. E uma delas se manifesta. Mas todas as outras, em algum grau, aconteceram. Só que não aconteceram de uma maneira física, aconteceram de uma maneira energética sutil, certo? O universo ele é muito multivérsico e pouco univérsico, numa forma energética. Em termos densos, isso não é tanto assim. Mas em termos mais sutis, o que está convergindo para se manifestar depende muito da intenção das pessoas, depende muito das influências dos astros, etc. e tal, certo? Então, quando a gente está com o nosso corpo 2 alinhavado, ele está minimamente organizado, ou seja, a gente está fazendo nossos pranayamas, a gente está respirando, a gente está cuidando da nossa alimentação. Quando o nosso corpo 1 e 2 está minimamente ok, o que acontece é que o corpo 3 tem mais qualidade de ação. As suas emoções ficam mais assentadas. E isso faz com que as antenas... como é que é o nome daquilo? Sabe a imagem que me passa, assim, que eu acho que tem muito a ver? É aqueles negócios da NASA de ficar comunicando com extraterrestre. A ideia é o seguinte: o nosso corpo está toda hora emitindo padrões de frequências e recebendo padrões de frequências. A gente não tem tanto como modular quais são os padrões de frequências que a gente está recebendo agora. A gente tem como modular os padrões de frequências que a gente vai estar recebendo daqui a alguns dias, certo? E quando a gente está com o nosso sistema emocional bem alinhado, a gente está emitindo para o universo: olha, eu estou bem, as coisas estão funcionando e eu estou disponível. Aí tem um monte de frequência passando na nuvem. Aquelas frequências olham ali e falam: opa, aqui dá para aterrissar, certo? Quando você está estressado, não sei o que e tal, puto da vida ou qualquer coisa assim, você está emitindo para o universo: puto, não tenho a menor disponibilidade, quero tudo que se afaste. É sutil esse mundo que a gente está falando, certo? Claro. E depois a noosfera escuta isso e fala: puta, não é para eu aterrissar ali. Aquilo dali não tem espaço de qualidade, que a gente chama de Akash, para receber novas frequências. Então é por isso que existem esses comportamentos cíclicos de quando tudo está bem, tem uma tendência a tudo ir muito bem. E quando está tudo mal, as coisas irem mais aceleradas para o fundo do poço. Mas isso é uma tendência, é um fator importante na história. Outro fator são fatores dos astros que envolvem karmas da gente que não está relacionado a esse momento da vida que a gente está vivendo agora. Então a gente tem a nossa conta corrente, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora, mas a gente tem a nossa conta poupança. De vez em quando vem um conta poupança no sentido de passado. Vem um monte de... A gente está indo super bem, e vem um negócio da conta poupança que tem que explodir naquele momento, ele explode e dá uma bagunçada no sistema. Não é que é só porque toda a tua vida está às mil maravilhas, é que para todo sempre ela vai ficar assim. Mas você vai gerando tendências, e ao longo dessas tendências vem os mísseis, que podem ser mísseis de flores ou podem ser mísseis de bombas atômicas. Mas não é só com o que a gente está fazendo aqui agora que o universo está considerando. Dentro da perspectiva védica, tem vários atos da gente do passado que estão relacionados a esse momento do presente também. Então, a ideia é, no momento em que o nosso sistema mental está minimamente estável, a chance do universo se aproximar de uma maneira doce é melhor, porque ele amplifica aquilo que você está sendo, só que com certo delay. Se você está sendo uma coisa maravilhosa hoje, com um certo delay ele vai amplificar isso daqui a alguns dias, ou qualquer coisa assim, meses, tanto faz. Mas a ideia não é parar aí. Dentro da cultura védica, a gente ainda tem um outro lugar que é se aproximar do divino.
Quando a gente está com bastante sattva ao nosso redor, que é esse tipo de organização espacial harmoniosa, fica mais fácil de você vivenciar as coisas de uma maneira como gratidão, como completude ou qualquer coisa assim. Aí você chegou na beirada, na porta do divino. Então, para a gente ter esses princípios que é Dharma, Artha, Kama, Moksha, que é ter a sustentação daquilo que você faz ser uma coisa que é verdadeira para você. Ter daquilo que está rendendo disso um sentido profundo. Isso é válido para mim. Isso trazer uma sensação de que as coisas que são importantes de você vivenciar estão sendo vivenciadas. Eu estou traduzindo Dharma, Artha, Kama. E Moksha no final das contas, você perceber que nada dessas coisas materiais, fundamentalmente, é o que te alimenta e sim o divino. Certo? Então, a ideia da gente é cuida da alimentação, rotina, etc. com a Ayurveda. Cuida do nosso corpo físico 1. Cuida do nosso corpo físico 2 com yoga, pranayama, etc. e tal. Cuida do nosso corpo físico 3 com a parte de autoconhecimento das nossas emoções, etc. e tal. E aí, no nosso corpo físico 4, a gente começa a perceber que isso é uma manifestação do divino. Por mais que a vida tenha momentos de mais suavidade, momentos de dureza, isso você descola da ideia de que a vida sempre precisa estar numas maravilhas. E aí, isso permite você amadurecer espiritualmente, que é a ideia de moksha, que é estar equilibrado não é a palavra certa, equinânime diante das flutuações que vão continuar existindo. Mas a quantidade de impacto que ele vai ter no teu sistema vai ser menor, certo? Então, é por isso que eu digo que o Ayurveda ele é uma medicina, não é eu que digo, mas assim, eu repito, que o Ayurveda é uma medicina para alimentar a sua espiritualidade. E nesse caminhar envolve a gente estar com o nosso corpo mais saudável, livre de doenças, estar com a nossa vida mais organizada, pagando as contas, tendo tempo para a família, não sei o que e tal, podendo viajar aqui e ali, fazer coisas que engrandeçam o seu, assim, sua vida de uma forma menos pragmática, mas também de coisas, quero aprender fotografia, que seja, entendeu? E depois disso perceber que no fundo, a vida só tem um sentido quando você vivencia ela como divino. Independente de qual é a tradição ou a palavra que você usa, é um sentimento. É a espiritualidade sem a roupagem da religião. É uma vivência profunda de se sentir em comunhão, se sentir em unidade, se sentir em qualquer coisa. Graça, não importa muito a palavra, certo? Então, isso é mais ou menos o mecanismo como a cultura védica propõe que você cuide da sua vida amplo modo, onde você entenda que existem relações entre a tua digestão, os teus pensamentos, o que está acontecendo na tua vida, para onde ela está indo e qual é o ponto, de uma forma integrada. E não de uma maneira assim, olha que curioso, eu comecei a cuidar da minha respiração, não estou com mais alergia e está aparecendo mais trabalho na minha vida. Isso tem um porquê. Não é uma coisa assim ultra mística, no sentido de que só com a pessoa iluminada vai conseguir alcançar os níveis superiores, mas é uma coisa que você vivencia no teu dia a dia e vivencia para os dois lados. Tipo, quando você fica estressado, você vê que as pessoas saem de perto, os trabalhos saem de perto, a fortuna, no sentido grego da coisa, sai de perto. E quando você se alinha, as coisas voltam ao redor. Então, em vez de ficar procurando fora, para sintetizar isso, em vez de ficar procurando fora, a perspectiva da cultura védica é começa de dentro, porque aí de fora sai desmembrando, sai desenvolvendo essas camadas aos poucos. E dá para observar, é uma questão assim, isso é uma verdade na medida em que você vivencia ela e fala, puta, nossa, funciona mesmo. Impressionante como a descrição atende, certo? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!